Se você é da igreja, provavelmente você já ouviu que a paz de Cristo é o árbitro para suas decisões, não é verdade? Mas hoje eu tô aqui para te mostrar que provavelmente você entendeu isso um pouco errado. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, meu nome é Juan Lennon e você é muito bem-vindo nesse canal. Como eu falei no início do vídeo, todo mundo que frequenta a igreja ou que cresceu na igreja já ouviu falar que a paz de Cristo é o árbitro em nossos corações quando a gente quer tomar alguma decisão. E aí quando a gente vai lá se aconselhar com os irmãos ou até mesmo com pastores, o seguinte conselho é dado para a pessoa. Fica calmo, irmão. Para você saber que veio realmente de Deus, ou que é de Deus essa sua decisão, é só você perceber se você está sentindo paz. Se você estiver sentindo paz no seu coração, é porque veio de Deus. Aí você fica tranquilo, é só esperar a paz de Deus chegar no seu coração. Pronto, você já sabe que é de Deus e aí é só seguir, feliz da vida, é só tocar o barco que tudo vai dar certo. Mas será que é assim mesmo? Vamos dar uma olhada nesse texto tão famoso da Bíblia. Ele está lá em Colossenses 3,15. Ele diz o seguinte, que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Pronto, Juan, qual o erro aí? Não tem erro nenhum, tá certo, o versículo é esse. Bom, a questão não é qual o erro, mas quais erros que nós estamos falando aqui. Porque, a princípio, o versículo não foi lido completamente. Ele foi destacado uma pequena parte do início desse versículo. Você não tem ali o contexto que esse versículo está inserido. Você não sabe o que ele quer dizer, você não sabe qual é a narrativa da descrição dos textos anteriores e posteriores para entender se realmente Paulo, que é o autor desse texto, estava querendo dizer que quando nós formos tomar as nossas decisões, a gente precisa sentir a paz de Cristo no nosso coração. Então veja, para que a gente possa entender o contexto, eu vou voltar 2 versículos anteriores, que é o versículo 13. E ele diz o seguinte, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Percebeu? Dentro do contexto do que Paulo escreveu, ele está falando sobre a vida em comunidade, a unidade entre a igreja, entre os irmãos. Não tem nada a ver com tomar decisões. Ou seja, esse texto não quer dizer que nas decisões ou dilemas da minha vida, a paz de Cristo vai ser o árbitro no meu coração para me ajudar a decidir o que fazer. Na verdade, o texto nem fala sobre decisão. A palavra decisão nem aparece no contexto do texto. E só para você refletir comigo, eu te convido a fazer uma autorreflexão. Quantas coisas você teve que decidir na sua vida sem um pingo de paz e essas coisas deram certo? E agora vamos fazer um exercício contrário. Quantas coisas você teve que decidir na sua vida que você teve a total paz, que você ficou tranquilo, que você ficou confiante, que você achou que era Deus te direcionando e aquela coisa deu errado ou não foi tão bem quanto você esperava? Conseguiu refletir? Pois é sobre isso que eu estou falando. Isso sem citar em como a Bíblia está repleta de situações onde o personagem da história passou por aflições enormes para cumprir a vontade de Deus e, cara, ele não sentiu paz nenhuma naquilo que Deus falou com ele. Na verdade, foi o contrário. Pensa comigo na história de Moisés. Deus aparece para ele na sarça ardente e Moisés, ele recusa várias vezes aquele convite de Deus. Você acha que Moisés estava sentindo paz no coração dele naquele momento? Pensa em Josué, quando foi conquistar a terra prometida, quando Moisés tinha morrido. Ele assumiu a liderança e Deus teve que falar várias vezes para ele, cara, seja forte e corajoso porque eu sou contigo. Pensa em Gideão. Deus chamou ele com 300 homens para enfrentar mais de 100 mil midianitas. Você acha que ele sentiu paz nesse momento? Muito pelo contrário, ele teve que pedir para Deus várias provas, falou, Deus, me fala que é você mesmo, me prova que é você. E ainda, no final, ele só realmente teve coragem quando ele viu 2 soldados midianitas conversando entre si, dizendo, nossa, como nós temos medo do Deus de Israel. Aí sim ele compreendeu que Deus era com ele, que ele realmente poderia vencer aquela batalha. Mas olha, não parecia que ele estava com paz não. Jonas, você acha que Jonas sentiu paz quando Deus falou, vá até Nínive, pregue a palavra para aquelas pessoas
pessoas lá de Nínive, você acha que Jonas teve paz? Claro que não, Jonas tentou fugir. E Maria, a mãe de Jesus, você acha que quando o anjo Gabriel apareceu para ela, uma virgem de cerca de 14 anos, para que ela ficasse grávida do Filho de Deus, e isso naquela época onde a mulher era tão assim achincalhada, perseguida, ela poderia morrer se caso José não aceitasse se casar com ela e ela ficasse grávida, mesmo estando solteira. Você acha que ela sentiu paz nesse chamado? A grande verdade, pessoal, a dura verdade é que a Bíblia não ensina em lugar nenhum que quando nós formos tomar uma decisão, a paz de Jesus vai nos direcionar para a direção correta, a direção segundo a vontade de Deus. Mas, bom, então como que eu tomo as minhas decisões? Primeiro de tudo, não siga o seu coração. Mas calma, pessoal, quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que Deus nunca vai tocar no seu coração. Não existe limite para Deus. Deus faz o que Ele quer. A grande questão que eu estou tentando trazer para você aqui é para que você não tome isso como um padrão na sua vida. Não é padronizado que sempre que você for tomar uma decisão, para que essa decisão seja uma escolha segundo a vontade de Deus, que você sinta paz. Isso não existe na Bíblia. Na verdade, o que a Bíblia afirma é que o nosso coração é enganoso. E sendo o nosso coração enganoso, isso quer dizer que nós podemos tomar diversas decisões na nossa vida com muita paz no nosso interior, mas essa decisão ser uma decisão contrária à vontade de Deus, ser uma decisão pecaminosa. Sem falar, pessoal, que ainda existe o chamado viés de confirmação, que é quando você está tão desejante que algo aconteça que tudo à sua volta se torna um motivo de confirmação. Ah, o passarinho cantou, olha lá, confirmou. Ah, uma pessoa falou a palavra X, olha só. É uma confirmação. Ou seja, tudo que acontece dali para frente, você está disposto a achar que é algo para te dar um feedback positivo daquilo que você já quer no seu coração. Isso é viés de confirmação. Mas isso, pessoal, infelizmente, não é fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Para se fazer as coisas segundo a vontade de Deus, é preciso que a gente tome as nossas decisões, que a gente tenha as nossas atitudes segundo a palavra de Deus. Veja, a Bíblia já nos mune de tudo aquilo que Deus acha que é certo ou errado. Ela nos dá a descrição do caminho que nós devemos seguir. Ela nos descreve o tipo de pessoa que agrada o coração de Deus, caso a gente esteja procurando alguém para casar. Ah, Juan, mas a Bíblia não fala sobre qual profissão eu devo seguir. Mas isso nem precisa, pessoal, porque Deus nos deu um cérebro para que a gente possa raciocinar e ponderar, segundo a palavra de Deus, o que é certo e o que é errado, o que nós gostamos e o que nós não gostamos. O grande problema é que nós queremos terceirizar, colocar nas costas de outro uma responsabilidade que é nossa. Veja, se você está procurando uma profissão e ainda está indeciso, o que você precisa se atentar? Primeiramente na palavra de Deus. Depois, cara, perceba as coisas que você gosta. Deus te deu dons, aptidões, Deus te deu a Bíblia. Pensa só nesse exemplo comigo. Você é bom de matemática, você gosta de geometria e sempre gostou de desenhar. Qual é a profissão que você melhor vai se encaixar? Claro que é arquitetura ou alguma coisa parecida. Não precisa que Deus se revele numa sarça ardente para que você saiba que nessa profissão você vai se dar bem. A única coisa que você precisa se atentar é que não pode ser algo ilícito, né? Você não pode, eu quero ser bandido, quero ser ladrão. Pelo amor de Deus, né? Isso está totalmente errado. Mas fora isso, Deus nos deu a capacidade de ponderar, de raciocinar. Você já reparou que de todos os seres viventes, nós somos os únicos que Deus deu essa capacidade de inteligência, sabe? De ponderação, de crescimento intelectual. Nós somos abençoados por Deus por isso. Por que nós não utilizamos isso para a glória de Deus? Utilize a sua sabedoria para glorificar o nome de Deus com as suas escolhas. Por isso, pessoal, que Deus não vai descer do céu para tomar uma decisão que é sua. Ah, Juan, você está limitando Deus? Não, pode acontecer. Enfim, Deus faz o que Ele quer, como eu já falei. Mas isso é a exceção, nós não podemos tomar isso como regra para a nossa vida. A grande verdade, pessoal, é que nem sempre nós vamos tomar a decisão com paz no nosso coração. Decisões com alegria ou com motivação. Mas um fundamento tem que estar bem firme no nosso interior, que é: as nossas decisões devem ser tomadas pela fé. Pela fé em Deus, nós tomamos as nossas decisões e seguimos confiantes de que Deus estará conosco e nos abençoará no nosso caminho. E se você está passando por algum momento difícil, alguma decisão aí que está tirando o seu sono, eu oro para que Deus possa te revelar as Escrituras Sagradas, que Ele possa te guiar no caminho correto, que Ele possa te levar a toda a verdade. Você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a Palavra de Deus. Então você já tem tudo que você precisa para tomar uma decisão segundo a vontade de Deus. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também desse daqui, onde eu falo sobre por que muitos crentes têm medo do diabo, de demônio, de satanista.
cara, vê esse vídeo que tá bem legal. Não perde também esse daqui onde eu falo sobre o caso Dahmer, aquele serial killer, e do potencial da malignidade que todo ser humano tem. Veja esse vídeo e você vai perceber que nem sempre nós somos tão bonzinhos assim. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.